Fala, empreendedor, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre baú, plaqueotética e golpe de líquido, ok? Bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Eu observei que muitas pessoas que estão vendo os vídeos não são inscritos, se inscrevem. Porque assim a gente vai estar colocando material de relevância e se você tiver inscrito, você será avisado, ok? E nós temos uma meta. Obrigado por você que se inscreveu. Eu observei, eu venho acompanhando que várias pessoas se inscreveu, certo? Eu não vou falar seu nome só para não expor você, mas obrigado, várias pessoas têm se inscrito, tá? Obrigado pelos comentários, ok? Deixe seu comentário abaixo, se inscreve no sininho, ok? E vamos falar sobre o assunto que a ideia do título do vídeo. Você vai ver no título aí, né, o assunto. Por que a plaqueotética? Como é que funciona a refrigeração usando... Deixa eu me ajeitar aqui. A refrigeração usando plaqueotética, como o compressor é numa carroceria de caminhão, tá? Então ele está bem próximo. O que acontece? Quando você está instalando um compressor, que seja numa câmara, que seja num balcão, tá? O que possa ser esse compressor, possa ser um compressor hermético, semi-hermético, ou um compressor único ou em hacker. Tá? Hacker, na linguagem da refrigeração, para quem sabe, sabe. Para quem não sabe, hacker na linguagem da refrigeração é quando você tem vários compressores numa estrutura e esses compressores trabalham juntos. Okay? Então, a mesma linha, existe hackers que têm linhas de refrigerado e linha de congelado. E existe hacker que é somente congelado e somente refrigerado. Não é o caso. Mas o que eu queria abordar é o seguinte. Quando você tem uma instalação usando uma unidade frigorígena ou frigorífica, fica à vontade, ok? Vamos falar, unidade frigorífica, outra frigorígena. Assim, importante é que entenda o conceito, certo? Então, o que eu queria abordar? Então, você vai instalar, então, normalmente a tubulação da linha de líquido e da linha de sucção, ela fica uma distância da unidade. Então, vamos supor que a válvula de expansão, por algum motivo, a válvula de expansão, ela está não está fazendo uma boa leitura, tá? E retorna um pouco de fluido no estado líquido após o evaporador. Porque pode acontecer, tá? 1, 2, 3, 4 metros na expansão, ele ainda volta um pouco líquido após o evaporador. Isso pode acontecer. Por isso que eu uso a isolação térmica na tubulação, porque se caso isso acontecer, como a distância de 4, 5 metros, e muitas vezes a unidade condensadora está 30 metros, 40 metros, 50 metros, tá? Então não dá golpe de líquido no equipamento. Porque como a tubulação é muito longa, a evaporação do fluido, ele acontece na linha de sucção. Agora, no caso de caminhão, voltando, o compressor, ele está próximo, vamos supor que a plaqueotética, ela está, como sempre no teto ou na parede do fundo, tá? Porque o baú, a plaqueotética vai no teto ou na parede do fundo, próximo da cabine, fica uma placa ali. Tá? Se a unidade condensadora, alguns caminhões, a unidade condensadora, ela fica entre eixos, bem próximo da cabine entre eixos. E algumas unidades condensadoras, ela fica em cima da cabine do motorista. Então isso vai muito, apesar que as instalações mais modernas, o pessoal está colocando a unidade condensadora entre eixos, mais próximo da roda dianteira. Então, quando a roda dianteira passa na lombada, eles calculam de uma forma que quando ela desce, a unidade condensadora não vai bater na lombada. Certo? Então, entre eixos, eles calculam isso.
Voltando ao raciocínio. A placa a unidade condensadora, quando ela está funcionando, então é natural um sistema, ele, após a válvula de expansão, ainda tem um pouco de fluido. Acontece. Se você regular para que isso não aconteça, que a evaporação aconteça, porque assim, quando você dá em gráfico, no gráfico é bonitinho, né? No gráfico, você põe lá no gráfico, fala assim, não, é porque a evaporação vai acontecer, quando terminar a evaporação, o pessoal fala isso, né? A válvula vai estar muito bem reguladinha e não vai acontecer da evaporação ela passar a tubulação uns metros. As pessoas falam isso. Mas quando a gente trabalha na prática, a gente percebe que a teoria na prática é um pouco diferente. Tá? Muito diferente em alguns casos, né? Por quê? Porque quando ele faz o ensaio de laboratório, ele está fazendo com um equipamento novo, 100% na sua capacidade. Eles estão utilizando uma válvula de expansão nova, ok? E muitas vezes no campo, esse sistema já passou por várias manutenções. Muitas vezes a pessoa que fez a operação ou a reoperação do sistema não usou as boas práticas da refrigeração, tá? Então pode estar com uma série de problemas, O condensador pode ter ficado sujo, isso gera problema no sistema, vocês sabem disso. O condensador sujo gera um tipo de problema no sistema, carbonização de óleo, tá vendo? Várias dicas, tá? Condensador sujo, você pode alterar a temperatura de descarga do compressor. Alterando a temperatura de descarga do compressor, olha a dica que eu estou dando aqui, dica fabulosa. Eu ia falar só a ideia do vídeo era falar só do retorno e golpe de líquido, certo? Mas, vamos lá. Então, o que acontece? Quando o condensador está sujo, você altera a pressão de descarga e a temperatura de descarga. Fazendo isso, dependendo da temperatura que está na descarga, há um fenômeno em relação ao óleo. Tá? Porque precisa de uma temperatura X. Cada fabricante de óleo ele tem a indicação de quantos graus o óleo aguenta. E tem óleo que, dependendo da temperatura que está na descarga, ele carboniza, ele queima. Então ele cria fuligem. Essa fuligem ela vai para o sistema. Ela pode ser retida pelo filtro ou não. Se ela for para o sistema, tá? Porque ela vai criar uma reação química. Ela vai para o sistema, essa fuligem ela reage com o óleo, tá? E vai danificando todo o sistema. Então, se isso acontece, por exemplo, a válvula de expansão ela pode fazer leituras, mas como o sistema não está com 100% funcional, então a válvula de expansão ela vai fazendo leituras. Ela pode abrir e fechar, e de repente os próprios fluidos, se tiver um pouco de umidade, vai gerar lá no condensador. Ele vai gerar gases incondensáveis. Quando ele gera gases incondensáveis, altera o trabalho da válvula de expansão, percebe? Então assim, é diferente você fazer um ensaio no laboratório com a estanquidade, com uma boa estanquidade, com um bom vácuo, tá? Equipamentos novos, e você está no campo. No campo é diferente, porque você está pegando situações que muitas vezes equipamento que está funcionando há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ou mais tempo. Tá? Então, assim, você está pegando equipamento. Esses dias atrás aí, eu fui fazer manutenção no equipamento, quando eu tinha 26 anos. 26 anos. Então, eu já tinha passado por diversas manutenções, tá? Então, você chega num equipamento desse, nem todos os técnicos usam as boas práticas. Então, aí você tem que detectar, enfim. Então, voltando. Então, como é que faz para que não dê golpe de líquido? Se a unidade está bem próxima da placa eutética. Então, se ela é colocada em cima do baú, a cabine, muitas vezes varia a unidade.
Se ela está em cima da cabine, a distância da última placa eutética, ele está à distância de 1 metro e meio. Então, só utilizar... Alguém fala assim, mas professor, é só utilizar instalar um acumulador de sucção, e esse acumulador de sucção fará com que você consegue não deixar dar golpe de compressor. No caso de placa eutética, não é possível fazer isso. Por quê? Porque a placa eutética, ela trabalha inundada. A função dela é trabalhar inundada. Então, o que se faz? Se instala na entrada, além do tanque de sucção, tá? Separação de sucção, ainda existe um dispositivo que põe na entrada do compressor. Esse dispositivo, ele mantém a pressão constante na placa eutética. A placa eutética passa a estar inundada, tá? De fluido. E quem vai regular a pressão que vem para a sucção é esse dispositivo. Então, instalando esse dispositivo antes do compressor, ele mantém a placa eutética inundada e ele não deixa dar golpe de líquido. E muitas vezes não precisa nem do separador de sucção, porque esse dispositivo ele próprio já faz a regulagem para que não dê golpe de líquido no compressor. Ele tem um diferencial de 10 PSI em relação à placa eutética. Então, o compressor funcionando, succionando, ele vai modulando, ele vai regulando e não deixa dar golpe de líquido no compressor, tá? Agora, quando o baú é muito grande e tal, aí sim, você coloca um tanque de sucção, acumulador de sucção, para que os fluidos que vêm caiam nesse tanque e não dê golpe de líquido no compressor. Espero que eu tenha respondido. Eu vou terminar o vídeo para não ficar muito grande, tá certo? Um abraço, se inscreve no canal. Obrigado por ter se inscrito, você que se inscreveu. É uma alegria ter você aqui com a gente, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, empreendedor. Até mais.